Crise de pânico, o terror dos últimos anos. Você já teve uma crise de pânico? O que para muitos é confundido por um infarto. Muitas pessoas correm para a UPA, para o hospital, achando que está tendo um infarto, achando que o pior vai acontecer, mas na verdade é uma crise de ansiedade. Se você já teve uma crise de pânico, se você nunca teve, conhece alguém que já teve, fica nesse vídeo que eu vou explicar melhor o que é uma crise de pânico, quais são os seus sintomas e o que fazer para parar de sofrer ou se prevenir para nunca ter uma crise de pânico. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Sara. Aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental e sobre ansiedade. Te ajuda a viver uma vida muito mais leve com a sua saúde mental, em paz com a ansiedade, vivendo uma vida mais feliz. Eu tenho certeza que você vai amar os conteúdos por aqui, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você, sempre que eu estiver postando algum vídeo por aqui, que é toda semana, você já vai receber ali a notificação e você não vai perder nada. Gente, então vamos começar aqui falando sobre a crise de pânico. O que é uma crise de pânico, né? Só o nome, né, já traz assim um susto pra gente, já traz uma sensação ruim. Bom, gente, a crise de pânico, ela é um ataque de pânico. E a crise de pânico, quando a gente tem muitas pessoas que sofrem e que têm crise de pânico, normalmente elas marcam, né, na vida delas ali, elas nunca esquecem, né, daquele momento terrível que elas viveram. Porque realmente é um momento muito desesperador, é um momento muito assustador. E assim, gente, que muita gente não conhece, não sabe quais são os sintomas e nem o porquê que essa crise acontece. O ataque de pânico é uma crise de ansiedade, só que às vezes ela pode ser um pouco assim, mais intensa do que aquelas crises de ansiedade normais. O que pega muito assim na crise de pânico é que ela tem uma dor muito forte no peito. Às vezes os sintomas são um pouco mais intensos. A pessoa ela tem uma sensação ali que ela vai desmaiar. Então, por esses sintomas mais intensos, muita gente liga a crise de pânico com infarto. Ou então a pessoa, quando ela tá tendo ali o ataque de pânico, ela não conhece, ela não sabe o que é uma crise de pânico, ela acha que ela está infartando. O que, na verdade, uma crise de pânico, ela é uma reação fisiológica do nosso corpo. Qualquer tipo de crise de ansiedade que a gente tem é uma reação fisiológica do nosso corpo perante a um possível perigo, perante alguma situação que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, muitas pessoas têm crise de ansiedade antes de uma entrevista, antes de uma prova importante. É porque o nosso cérebro identifica que a gente está correndo perigo, que algo de ruim vai acontecer. O nosso corpo entra num estado de tensão e de estresse e aí a gente tem essas crises. E sim, gente, uma crise de pânico, ela pode acontecer a qualquer momento. E ela pode acontecer sim de repente. Ela pode acontecer sim perante situações difíceis, ou quando a pessoa ela já está vivendo um período assim muito difícil da vida dela, de muito estresse, onde ela está assim sobrecarregada, ou também de repentemente ali ela pode sim ter ali uma crise de pânico. E uma crise de pânico pode afetar qualquer pessoa. Não é somente uma pessoa ansiosa que tem crise de pânico. Qualquer pessoa, qualquer ser humano pode ter uma crise de pânico, já que ela ocorre por conta da nossa emoção ansiedade. Uma crise de pânico, ela pode surgir durante um perigo real, né? Às vezes uma prova, às vezes um assalto, por exemplo, ou ela pode aparecer perante a um perigo irreal. Às vezes pode ser um perigo que está só aqui na mente da pessoa. Às vezes ela está muito ansiosa, está muito preocupada. Mas afinal, Sara, quais são os sintomas de uma crise de pânico? Como é que eu posso identificar quando eu estou tendo uma crise de pânico, um ataque de pânico? Gente, vou estar olhando aqui para baixo porque são alguns sintomas, são vários sintomas, mas trouxe alguns sintomas para vocês. Um dos principais é a sudorese. Você começa a se sentir assim muito suado, às vezes você está parado, às vezes não está fazendo nenhum movimento assim e começa a suar assim, como se estivesse fazendo uma maratona ali. Segundo sintoma, medo da morte diante daquela crise, daquela situação. Esse é um dos sintomas. Terceiro sintoma, tremores. A pessoa pode, começar a tremer mesmo, como se ela tivesse com medo de alguma coisa. Tremores assim do corpo todo. Quarto sintoma, espasmos. Quinto sintomas, calafrios. Sexto sintomas, falta de ar.
parece que a pessoa tá assim, com um nó na garganta, ela não consegue respirar direito. Sétimo sintoma, sensação de sufocamento. Oitavo sintoma, agitação. A pessoa ela começa a se sentir extremamente agitado. Ali ela não sabe o que ela vai fazer. Medo do descontrole, medo de perder o controle, medo de, assim, não saber o que está acontecendo. Será que eu estou enlouquecendo, por acaso? Sensação de, assim, estranhamento, irrealidade. Parece que, às vezes, a pessoa ela vai começando a olhar para o redor dela, parece que ela está sonhando, parece que ela não está acreditando naquilo que ela está vivenciando. 11º sintoma, formigamento. Formigamento nas mãos, formigamento nas pernas. 12º, taquicardia. Esse daqui também é um dos principais sintomas, que é o coração começar a acelerar demais, como se a gente estivesse fazendo alguma atividade física. 13º sintoma que eu trouxe aqui para vocês é sensação de desmaio. Muitas pessoas, assim, existem casos de pessoas que desmaiam, né? Mas a maioria dos casos são pessoas que têm uma sensação que vão desmaiar. Parece que a pressão vai lá embaixo, ela bambeia, aí vem aquele sintoma de irrealidade, ela não entende muito bem o que está acontecendo, e os sintomas à flor da pele, e dentre outros e muitos sintomas que eu poderia citar aqui para vocês. E aí, já teve uma crise de pânico? Já identificou aí pelos sintomas? Trouxe para vocês aqui alguns porquês, algumas causas da crise de pânico, porque são muitas. Primeira causa, se você já viveu, né? Viveu recentemente ou viveu na infância algum abuso ou algum trauma. Tanto que o trauma for recente, ou então traumas que a gente já viveu, mas a gente ainda não cicatrizou eles aqui dentro da gente. Segunda causa, se deparar com algum medo extremo que a gente tem, alguma fobia extrema, né? Muitas pessoas, eu já vi, né, alguns casos de pessoas tendo crise de ansiedade, crise de pânico, por exemplo, antes de entrar no avião. Terceira causa, se você já é uma pessoa muito ansiosa, se você vive um dia a dia de muita ansiedade, se você sempre se sente muito ansioso, se você já tem crises de ansiedade recorrentemente e principalmente se você já tem diagnosticado algum transtorno de ansiedade. E dentre esses sintomas, o principal, o transtorno do pânico, né? Que é um transtorno que a gente tem, assim, recorrentemente crises de ansiedade. Quarta causa, fatores ambientais. Então, assim, do seu dia a dia, da sua forma de vida, né, do seu estilo de vida, do trabalho, às vezes você está esgotado emocionalmente, às vezes você está passando por algum processo difícil. Um dos exemplos, por exemplo, é um término de relacionamento. Quantas pessoas terminam um relacionamento ou então não são aprovadas no vestibular, passam por momentos difíceis ali da vida dela, onde ela sofre com uma extrema pressão, né, no dia a dia e tem ali uma crise de ansiedade. Então, assim, fatores do ambiente, sabe? Não pratica atividade física, tem um dia a dia, assim, desgastante, um dia a dia onde a pessoa ela não se alimenta bem, ela não convive com pessoas que querem o bem dela, muitas vezes são pessoas tóxicas, uma pessoa que se enche de cafeína, por exemplo. Ok, Sara, já sei o que é uma crise de pânico, já sei quais são os sintomas, já sei até as causas da crise de pânico. O que eu faço agora para poder tratar as crises de pânico se eu tenho sofrido ou se eu conheço algum amigo, algum parente que tem sofrido constantemente com crise de pânico? A melhor notícia é que apesar da ansiedade ser uma emoção nossa e a crise de pânico e crise de ansiedade está totalmente relacionada a essa emoção, a gente tem sim tratamento para as crises de pânico, viu, gente? Você não precisa viver uma vida de sofrimento. Você não precisa viver e conviver com crises de pânico e nem com crises de ansiedade. Então, aqui, o primeiro e melhor tratamento, gente, que eu sempre vou indicar para vocês, é sempre buscar a ajuda de um profissional, principalmente de um psicólogo, porque ali, através da terapia, você vai conseguir tratar algumas coisas que às vezes você não percebeu que estão te causando crises de pânico. Isso serve principalmente se você sofre constantemente, se você já teve mais de uma vez, né? Se você tem recorrentemente crises de pânico, isso não é normal, minha gente. Ter uma vez ou outra na vida, isso é comum, isso faz parte do ser humano. Agora, se você tem constantemente, isso não é normal e precisa ser avaliado por um profissional. Segunda dica para você tratar as crises de pânico, isso é pelo momento ali da crise. Existem técnicas respiratórias e técnicas relaxantes que te ajudam a sair desse momento de crise de pânico. Uma das que eu mais gosto é a respiração diafragmática. A nossa respiração, o nosso corpo humano, gente, é doido. Da mesma forma que o nosso corpo ele vai causar a crise, a gente também consegue acalmar a crise pelo nosso próprio corpo.
Então, o nosso melhor mecanismo para poder não só uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, acalmar uma crise de pânico, mas assim, para acalmar o estresse, para relaxar, tudo isso é a respiração. Então, aplicando técnicas respiratórias, aqui no meu canal mesmo tem um vídeo que eu falo sobre a respiração diafragmática. Lá no meu Instagram e no meu TikTok, eu diariamente, gente, eu posto vira, mexe, assim, eu tô postando várias técnicas respiratórias para vocês. Então, aplica uma técnica respiratória, aplica uma técnica relaxante no momento da crise de pânico. Terceira dica, mude completamente o seu estilo de vida. Vocês viram aqui que muitas vezes uma das causas da crise de pânico é o nosso dia a dia. Às vezes um dia a dia esgotante, um dia a dia cansativo, um dia a dia de muito trabalho, um dia a dia sem descanso. O mosquitinho tá aqui mesmo, misericórdia. Mas vocês viram, né? Então, quando a gente coloca uma boa alimentação, nosso intestino é o nosso segundo cérebro, hein? Quando a gente começa a praticar atividade física, quando a gente começa a meditar no nosso dia a dia, quando a gente começa a focar mais no aqui, no agora, anotar os nossos pensamentos, não ficar preocupando com coisa besta, sabe? Coisa que não é sobre o nosso controle. Tudo isso já ajuda pra gente ser uma pessoa menos ansiosa e também não ter crise de pânico. Eu não posso esquecer aqui que, dependendo de alguns casos, a medicação também pode ajudar muito. Mas para tomar a medicação, não faz besteira, procure um psiquiatra. Tem ali uma receita, um diagnóstico, tudo certinho, e faça um acompanhamento bonitinho, tá? Então foi isso, minha gente. Nesse vídeo, meu principal objetivo foi explicar para vocês o que é uma crise de pânico. Explicar para vocês que crise de pânico não mata. Não mata, minha gente. Eu sei que tem muita gente aí na internet que fala um tanto de coisa, mas não. E além dela não matar, ela também não é perigosa, tá? Por quê? Porque é uma reação física e emocional também do nosso corpo, através da nossa emoção, ansiedade. Crise de pânico, gente, tem tratamento. Se você sofre com crise de pânico, busque ajuda. Tem tratamento. Você não precisa viver na base do sofrimento. A gente precisa ser feliz, a gente precisa viver leve, com a nossa saúde mental bem. E esse vídeo te ajudou? Por favor, dá um like aqui e compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas. Às vezes o seu colega tá ali do seu lado, você não sabe, e ele tá sofrendo com uma crise de pânico, tá ali muito ansioso no dia a dia, tá vivendo um dia a dia triste, cansativo, esgotante. Então, manda pra aí. Então foi isso, minha gente. Eu espero muito ter ajudado vocês. Até a próxima semana. Um beijão. Tchau, tchau.